Você já se pegou reagindo de um jeito e aí pensou, menina, isso é a cara de manhã. Tô fazendo o que pai faz igualzinho. É muito comum, né, Fábio? Muito comum. Quem nunca, né? Porque, Bruna, muitas dores que a gente sente e que não resolvem, elas continuam vivas dentro de nós, né? E aí terminam aparecendo de forma como educamos, inclusive, os nossos filhos. Interferem diretamente na educação dos nossos filhos. Pois é, por isso que a conversa hoje entre nós é justamente sobre esse assunto. Padrões de repetição. Para falar sobre essa herança emocional e também sobre quebra de alguns ciclos, que nós conversamos agora com a psicóloga Bárbara Stephanie. Boa tarde, seja bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer para nós também. Se você tiver alguma dúvida, faça o seguinte, mande o seu relato, algo que se assemelhe a um comportamento que você replica do seu pai, da sua mãe, algum exemplo, manda pra gente no nosso zap 991050400. Agora, a pergunta que não quer calar já de cara. Toda dor mal resolvida é passada para os filhos? É uma coisa de herança? Então, né, a gente tem esse costume, do mundo animal até, de mimetizar, de imitar o que a gente vê. Então, muitas vezes, aquela frase que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes não acontece. Então, às vezes, a forma como a gente se comporta, reage a alguma situação, termina respingando nas pessoas que estão próximas, principalmente aos filhos, que acompanham desde criança, né? E a criança tem esse processo de aprendizagem, observando muito o que está acontecendo ao redor. Então, termina que, sim, essa dor mal resolvida, de alguma forma, atinge. Interessante, né? E é muito difícil, às vezes, os pais comentarem com os filhos, né? Sobre traumas, experiências negativas que viveram, até enquanto crianças, né? Da própria criação também. Aquilo que vai se perpetuando ao longo da vida é difícil que os pais verbalizem, né? Mas a criança sente essas emoções, Bárbara? Sente justamente no comportamento, né? Eles não falam muito porque muitos têm a sensação de culpa, medo do que aconteceu e do que o filho vai achar se souber da situação. E muitos também, eles têm mais uma sensação de segurança, de não passar isso para os filhos de uma forma de protegê-los daquela situação. Mas o mais importante é que seja resolvido e seja conversado. Sim. Agora, Bárbara, às vezes a gente percebe que os nossos pais e nós tentamos ser muito fortes o tempo inteiro para os nossos filhos. Isso é bom ou é ruim para eles, para a educação dos nossos filhos? Dependendo da situação, é ruim. Porque a gente precisa, sim, mostrar a nossa vulnerabilidade para eles. É importante que eles entendam que, assim como eles também passam por dificuldades, eles sentem o sofrimento, eles sentem tristeza, os pais também passam por isso. Essa ideia de pai, super-herói, Mulher Maravilha, precisa ser quebrado para que eles também se sintam acolhidos, porque senão pode acontecer uma situação que o filho pense, não vou comentar isso aqui com meu pai e com minha mãe, porque eles sempre estão bem, então eu preciso ficar bem sempre também. E aí isso vai justamente criando mais um padrão de comportamento, de reprimir uma emoção e mais na frente vai trazer muitas consequências negativas. Sem dúvida. E a gente falou sobre calar as emoções, né? E eu acho que as crianças também vão aprendendo sobre isso. Meu pai e minha mãe é tão forte, nunca demonstra, né, que tá triste ou que tá magoado ou algum certo tipo de fraqueza. Preciso ser dessa forma também. Então é um padrão que respinga e vira outro padrão, né, Bárbara? Como faz para quebrar isso? Então, a primeira coisa que precisa ser feito é reconhecer. Então, às vezes, os pais chegam estressados em casa e aí gritam com os filhos. E o filho observa aquilo e faz, acho que não foi sobre algo que eu fiz, mas o filho vai ficar mal com aquilo. Onde, na verdade, foi um problema que os pais tiveram no trabalho ou com alguma notícia que recebeu. Então, a primeira coisa é o pai e a mãe reconhecer isso. Gritei com meu filho, opa, tem algo de errado. Ele não tem culpa nisso. E aí, quando reconhece o gatilho que levou àquela explosão ou alguma crise de ansiedade, é importante que aconteça o pedido de desculpas. E aí, depois do pedido de desculpa, tem que ir atrás de um tratamento.
Importante, né? Agora, inclusive, temos um relato já de um telespectador. Coloca na tela, por favor, uma pergunta, um questionamento. Olha só, Beatriz, como acabar com esse ciclo com os filhos? É possível fazer uma transição ou é algo pay-buff? Como é que isso pode ser feito, Bárbara? Então, obrigada, Beatriz, pela pergunta. E é importante que aconteça isso que eu falei para vocês, que aconteça o reconhecimento e aconteça um início de tratamento. Porque, às vezes, os pais, por si só, eles não vão saber como fazer dentro de casa. Mas no tratamento psicológico, a gente consegue direcionar isso. Porque podem ter inúmeros motivos para levar aquele padrão de comportamento. E pode ser algo que surgiu dele, e pode ser algo que surgiu já dos pais, dos avós, dos bisavós. E aí tá acontecendo agora. Começar, né? Dar o primeiro passo. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Enquanto a Bárbara estava conversando aqui com a gente, me veio um exemplo muito simples. A questão de carinho. Sabe assim, o pai toque, dizer, eu né? nunca recebi carinho nenhum, eu não sei abraçar, eu não consigo. E aí você não abraça os seus filhos também não sabem. Parece que vai virando um ciclo realmente. Inclusive chegou relato sobre isso. Já já a gente vai falar aqui no Correio da Tarde.